Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essas questões. As questões, estrela e hashtag, referem-se ao enunciado e gráfico abaixo. Na figura abaixo, um bloco de massa M é colocado sobre um plano inclinado sem atrito, que forma um ângulo alfa com a direção horizontal. Considere G o módulo da aceleração da gravidade. Um bloco de massa M. Bom, primeira questão. Nessa situação, os módulos da força peso do bloco e da força normal sobre o bloco valem respectivamente. Bem, pessoal, o que acontece? Fazendo o desenho aqui mesmo. Teremos inicialmente, a força peso desse bloco, que é simplesmente uma força que é direcionada para baixo, sempre, que é devido à atração gravitacional entre esse bloco e o centro, né, aqui do planeta em questão, da Terra, vamos dizer. Pois bem, força-peso, ela é igual massa vezes a aceleração gravitacional, o módulo da aceleração da gravidade. Então, nosso primeiro item ali, o peso, é mg. O que a gente já de cara cortamos os itens E, D, que a resposta primeira é apenas mg, que é o peso do bloco. Agora, a força normal. Bem, esta força-peso, ela vai se dividir em duas partes. Uma força que eu vou denominar PY e outra que eu vou denominar PX. Onde essas forças PY e PX é nada mais do que a composição, a soma vetorial entre as forças PX e PY, que formam a força-peso, né? O que acontece? Ela se divide em dois pedaços. Vamos dizer assim, um para manter o bloco preso ao chão, né, empurrando contra a superfície, e outro que fará com que ele seja arrastado. E bem, contra essa força PY, né, que empurra contra a superfície, existe uma força de mesma direção, mas sentido oposto, que seria a força normal. Então, vendo um diagrama aqui, o que acontece, temos isso aqui, para baixo o PX, diagonal para baixo, né? Aqui PY e aqui normal. Esse seria o diagrama de forças, né? E bem, aqui eu não represento a força peso, pois PX e PY é nada mais do que essa força peso desmembrada, né? Então temos trabalhando com esses três conjuntos. Pois bem, como o bloco se mantém, vamos dizer assim, preso à superfície, significa que essa força Px é igual à força normal em módulo, né? Ou vice-versa. A normal que nós queremos achar é essa força Py. Bem, essa força Py, para acharmos, faremos o seguinte. Olha ali, vou redesenhar a força peso aqui, a força PY e a força PX. Pois bem, este ângulo alfa entre a superfície horizontal e o plano inclinado será equivalente ao ângulo entre P e PY, como se eu tivesse simplesmente feito aqui uma rotação, né? E aqui ficou, né, o ângulo alfa. Então aqui teremos o ângulo alfa. Esse PX eu posso representar ele redirecionado para cá, né? Que seria formando um triângulo retângulo, né? Onde aqui teria ângulo de 90 graus. Mas bem, nesses casos de plano inclinado, temos as seguintes condições. Primeiro, o P de x, a força peso, o módulo da força peso na direção x, né, que eu estou comentando aqui,
ela é igual a força peso, o módulo, né, vezes, deixa eu puxar um pouquinho mais puxar um pouco mais pro lado, vezes o seno daquele ângulo alfa, né? Px aqui, seno é o ângulo oposto. Ou seja, o Px ele é mg, que é a força peso, tá escrito aqui acima, seno do ângulo. Enquanto Py, o módulo vai ser mg vezes o cosseno do ângulo, tá? Que no caso Px ele seria representado como o cateto adjacente, né? E o adjacente representa em cosseno. E bem, como a força normal, olha só, como a força normal é igual ao Py, essa normal vai ser mg cosseno de alfa, tá? Então ali na primeira questão ficamos com a letra C, ó, mg, que é o peso, e mg cosseno de alfa, que é a força normal. Essa é a primeira questão. A segunda pede: o módulo da força resultante sobre o bloco é igual a... Bem, a força resultante nós vamos ver aqui, nesse diagrama. O que acontece? Como em módulo a força normal é igual à força Py, tá? O que nós vamos ter? Nesse caso, essas duas forças elas vão se anular, né? Pois eu tenho o mesmo módulo para as duas, porém elas têm a mesma direção e sentidos opostos. Então, a soma das duas forças é igual a uma força nula, zero, fazendo com que sobre apenas aquela força P de x, que seria a nossa força resultante. Então, a força resultante é a força P de x, onde esse P de x vai ser, como achamos ali, mg seno do ângulo alfa, tá? Ficaria então, ó, a letra B, né? Então, ele basicamente pediu qual é a componente vertical do bloco, né? Pensando no plano inclinado aqui, qual a horizontal, basicamente, né? Claro, eu dei só uma explicação a mais para deixar bem detalhado, mas é basicamente essa. Esse aqui, né, P cosseno, x é P seno desse ângulo. Aqui fica então letras B e C, certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.